capítulo 1. Lá depois de Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e também você mantivesse aberta, não fique atento à palavra do Senhor, não deixe que nada venha tirar a sua atenção, que às vezes o inimigo, nós adoramos, estão sintonizados na hora da adoração, e às vezes na hora da pregação a nossa mente se distrai facilmente, né? E esse é o momento mais importante. Os outros são importantes, mas esse é o mais importante. É o momento que nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para o nosso coração, que Deus tem para a nossa vida. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vivemos em dias de confusão e vamos dizer embaraço espiritual, moral e teológico. Nós estamos vivendo esses dias e, sem dúvida, nós precisamos ter uma mentalidade bíblica. E para nós termos uma mentalidade bíblica, para nós pensarmos de acordo com as Escrituras no meio de toda essa confusão, de toda essa problemática que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o que está nas Escrituras. E nós vamos conhecer a palavra de Deus, nós vamos conhecer o que está nas Escrituras por meio da exposição da Escritura, por meio da exposição da palavra de Deus. É claro que nós vivemos em um mundo tão pragmático que às vezes quando nós começamos a expor um texto da palavra, talvez você tenha até pensado, mas o que será que o pastor quer falar nesse texto? Será que esse texto tem alguma coisa a ver com a minha vida essa noite? Por quê? Nós vamos à igreja para receber uma palavra que venha resolver um problema nosso. Porque o pragmatismo nos induz a isso. Quando, na verdade, nós precisamos expor e ouvir o que toda a palavra de Deus ela diz. Porque quando nós pregamos um texto que fala de vitória, um texto que fala de bênção, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, vai cuidar da sua vida, vai sustentar a sua vida, é muito bom isso. Mas toda a Escritura é palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos então expor toda a Escritura. E você que conhece um pouco da Igreja Presbiteriana Renovada, você sabe que um dos fundamentos da Igreja Presbiteriana Renovada é justamente o que? A pregação da palavra. Nós focamos a pregação, o ensino, e juntamente com a pregação nós temos o avivamento. Então a Igreja Presbiteriana Renovada ela é marcada por isso, ela é marcada pelo avivamento e pela pregação da palavra de Deus. Nós temos que ter o nosso coração aquecido pelo fogo do Espírito, aquecido pela presença de Deus, mas também temos que ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Nós precisamos encarar com seriedade a palavra, viver de acordo com a palavra, para nós superarmos esses dias difíceis
que nós estamos vivendo. E é por essa razão que eu quero fazer algumas reflexões. Talvez não seja na sequência, Deus é que vai direcionar, mas algumas reflexões nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. E quando nós lemos esta saudação de Paulo a essa igreja, nós pensamos que é apenas uma simples saudação. Uma saudação que é estruturada como as demais saudações. Porque quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber que sempre que Paulo escreve uma carta, lá nós temos o autor da carta, nós temos a pessoa que escreveu, no caso, Paulo começa dizendo, Paulo. Depois você vai ter os destinatários dessa carta, no caso aqui a igreja de Colossos, e depois você vai ter uma saudação a essa igreja. Essa é a estrutura da saudação das cartas de Paulo. Então essa carta é uma carta pequena, que você lê em 10 minutos. Eu fiz o teste hoje cedo e eu vi quantos minutos eu leio. Foi menos de 10 minutos. Então em 10 minutos, em uma sentada, você lê a carta de Paulo à igreja dos Colossenses, uma carta com apenas 95 versículos, mas que tem um impacto muito grande sobre a nossa vida. Por quê? Paulo, ele está escrevendo esse texto a uma igreja que ele nunca havia visitado. Uma igreja que não foi ele o fundador. Não foi Paulo que estabeleceu essa igreja de Colossos. A história vai dizer, quando você lê para o texto bíblico, que provavelmente o fundador dessa igreja foi Epáfras. E Epáfras, ele é um homem de Deus, um servo de Deus, que ele ama a igreja, que ele ama a obra de Deus. E ele está na cidade de Colossos, e ele percebe que algumas ameaças começam a surgir dentro daquela igreja. Algumas heresias que poderiam ameaçar essa igreja. Algumas filosofias, algumas ideias anticristãs que estavam conspirando contra a igreja de Colossos. E Epáfras, ele viaja 2.000 quilômetros. Ele sai da sua cidade e ele vai até Roma, onde Paulo está em uma prisão. Ele vai para anunciar para Paulo o que está acontecendo na igreja. E quando Paulo, ele sabe, ele recebe da boca de Epáfras o que está acontecendo ali, Paulo decide escrever essa carta. Quando você lê os comentários sobre essa carta, você vai ver que o tema central dessa carta é a suficiência de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, você não precisa de mais nada. Cristo, ele é suficiente para todas as coisas. E hoje eu quero me prender apenas à saudação de Paulo. Quando Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo. É interessante que essa palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. Aquele que foi enviado com uma missão, com um propósito. Naquela época, para alguém ser um apóstolo de Jesus, ser um apóstolo de Cristo, ele teria que ter pelo menos 3 qualificações. Primeiro, ele teria que ter sido uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele teria que ter andado com Jesus, ter visto Jesus, ter visto o Cristo ressuscitado. Ele teria também que ter sido escolhido por Jesus, chamado por Jesus, separado por Jesus. Mas uma terceira qualificação é que o seu ministério precisava ser marcado por sinais, por milagres. Quando você lê
Hebreus 2, 3 e 4, quando você lê Atos capítulos 1, do versículo 5 ao 8, e diversos outros textos de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Quando você lê Atos capítulo 1, ali do versículo 21, versículo 22, você vê as qualificações para ser um apóstolo. É claro que hoje em dia está na moda ser apóstolo, né? Alguns não se contentam, acham insuficiente ser pastor. Aí eu quero o título de apóstolo. Mas na Bíblia, apóstolo foi aquele que andou com Jesus, foi aquele que foi nomeado por Jesus e aquele que a sua vida foi confirmada com sinais e milagres. Então, Paulo está dizendo que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E ele vai dizer que ele é apóstolo, não é porque alguém o convidou, não é porque alguém o chamou, não é porque ele quis, não é porque ele desejou, mas ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o escolheu, foi Deus quem o separou para ser apóstolo. E ele vai confirmar isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Então ele diz que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aí ele vai descrever quem está com ele, o irmão Timóteo, que Timóteo estava com ele. E agora ele vai descrever os destinatários da sua carta. E ele vai dizer aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês graça e paz. Paulo agora, na sua saudação, que é de costume, você sempre vai ver Paulo dizendo graça e paz. A palavra, na verdade, Paulo ele faz a junção de duas saudações. Quando Paulo usa a expressão graça e paz, ele está juntando uma saudação grega e uma saudação hebraica. A saudação grega era paz. A palavra que ele vai usar aqui nesse texto, a palavra paz, que é uma palavra como a palavra graça, que é a palavra caris, e quando ele usa a palavra paz, que é a palavra shalom, é a palavra hebraica. Então ele junta agora essas duas saudações para saudar essa igreja. E quando nós olhamos para a introdução dessa carta, para esses dois versículos, eu posso notar neles pelo menos 5 grandes verdades sobre a vida cristã. É sobre essas verdades que eu quero falar. Essas 5 verdades que estão contidas nestes versículos. A primeira verdade que eu quero considerar é o chamado do cristão. Deus nos chamou para quê? Paulo vai nos dizer que esses irmãos que estão ali em Colossos, que os crentes, eles foram chamados para ser santos. Olha o que o texto bíblico diz. Aos santos, quando Paulo olha para aquela igreja, ele contempla e ele percebe que aquela igreja, que aqueles irmãos, eles foram chamados por Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus para viver uma vida de santidade. A palavra que ele vai usar aqui é a palavra para ser diferente, separado, dedicado exclusivamente a Deus. Então o santo, não pense, não é aquela pessoa que depois que morreu, a pessoa se tornou santa, aí é canonizado, não. Paulo está dizendo que aqueles crentes, aqueles irmãos que estão lá em Colossos, eles são santos. Eles foram separados exclusivamente para servir a Deus e viver para Deus. É isso que ele está dizendo para nós hoje, irmãos.
O chamado para a igreja, o chamado para você, o primeiro chamado que Deus tem para a nossa vida é esse desafio: viver uma vida de santidade nesse mundo de impureza. Você foi escolhido por Deus, separado por Deus, santificado pelo Espírito Santo para viver para a glória de Deus. É esse o chamado cristão. Nós estamos nesse mundo. Você é parte desse mundo. Nós somos partes de um sistema que ele se opõe a Deus, que ele é contrário a Deus, que ele é contrário aos princípios da palavra. Nós estamos nesse mundo, mas a palavra diz que nós não estamos no mundo. O mundo não habita em nós. Você foi livre do sistema, você foi livre do pecado. É o Espírito Santo que separou você, que santificou você, que escolheu você. E nós não podemos deixar que o mundo venha influenciar a nossa vida, ditar o nosso comportamento, a maneira como nós somos, a maneira como nós pensamos, como nós falamos, como nós agimos, como nós nos comportamos, não. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então esse é o nosso desafio, esse é o chamado para o cristão, um chamado para viver em santidade. É o que Paulo está dizendo. Então essa é a primeira verdade que nós observamos nesse texto, que o chamado para o cristão é um chamado para ser santo, é um chamado para viver em santidade. A segunda verdade que nós olhamos, que nós percebemos nesse texto, é que Paulo fala que a caminhada do cristão é caracterizada pela fidelidade. A vida do cristão, o proceder do cristão, o andar do cristão é caracterizado por uma vida de fidelidade a Deus. Perceba o que Paulo diz: aos santos e fiéis. Então veja que Paulo chama os destinatários da sua carta, que estão enfrentando heresias na cidade de Colossos, que estão enfrentando um problema capaz de destruir a fé, a confiança que eles têm em Deus. E agora Paulo está dizendo que esses crentes, eles são fiéis a Deus. E essa palavra aqui que é traduzida por fiel, a ideia é de confiança, fidelidade. E fidelidade é a qualidade de quem possui fé. É a qualidade de quem é cheio de fé. Então, fidelidade é uma das principais características de uma pessoa que possui fé. Porque quem possui fé, essa pessoa, ela vai ser levada, ela vai ser conduzida a um estilo de vida marcado pela fidelidade. Mas porque não tem nenhum valor uma vida que se diz cristã, mas não tem fidelidade. A nossa fé, a fé que nós declaramos com os nossos lábios, a fé que nós professamos, ela precisa ser evidenciada em uma vida de fidelidade à palavra de Deus, de fidelidade aos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Uma pessoa que tem uma fé verdadeira, ela é fiel a Deus, ela é fiel à sua família, ela é fiel à sua igreja, ela é fiel aos seus amigos, ela é fiel aos seus compromissos, porque existe uma fidelidade no coração dessa pessoa. Nós vivemos, irmãos, na geração da infidelidade. A geração das pessoas que não são fiéis umas às outras, ao ponto que Paulo vai dizer que os últimos dias seriam caracterizados por pessoas infiéis.
Pessoas dominadas por um espírito de infidelidade. Infidelidade com Deus, infidelidade nos relacionamentos, infidelidade na família. Esse espírito que domina a sociedade dos nossos dias. Mas agora Paulo olha para a igreja de Colossos e Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles são santos e fiéis. Irmãos, este é o nosso grande desafio. Que a nossa caminhada, a minha e a sua caminhada, deve ser caracterizada por isso. Que eu e você sejamos fiéis ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ele diz, olha, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, o que se requer dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus requer de você essa noite, o que Deus requer de mim, o que Deus requer de cada um de nós, é fidelidade. É isso que nós queremos ouvir dos lábios de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo de número 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós precisamos ouvir de Jesus. Não é que a nossa caminhada, não é que você seja uma pessoa bem próspera, que você tenha tudo na sua vida, não. O que Deus espera de cada um de nós é que você seja fiel à palavra dEle, seja fiel a Ele, ande com Ele, observe a verdade do Evangelho. A nossa caminhada precisa ser pautada pela fidelidade. É o que o apóstolo João lá no final, no Apocalipse, ele vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem tribulação, tem peleja, tem luta, tem momento que você pensa em desistir, que você pensa em parar, mas o chamado de Deus para mim e para você essa noite é para você ser fiel, permanecer na palavra de Deus, permanecer diante do Senhor. Não desista, não abandone a sua fé, prossiga até o fim. Foi isso que Paulo disse. No final da sua vida. Veja o que Paulo passou. Ninguém aqui nunca passou. E nem vai passar 20% do que Paulo passou na sua vida. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nunca levou uma chicotada por causa de Jesus. Porque talvez se levasse, a gente nem queria mais saber de ser crente. Nem queria mais saber de igreja. Paulo foi diversas vezes chicoteado por causa do Evangelho. Mas sabe o que Paulo disse lá no finalzinho da sua vida? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Sabe o que ele estava dizendo? Eu combati, eu perseverei, mas eu me mantive fiel. Eu me mantive fiel até o fim. É esse o nosso chamado. A nossa caminhada deve ser caracterizada pela fidelidade. Terceira verdade que nós ainda encontramos nesse texto é que o cristão, ele é inserido em uma família. É a família do cristão. Você tem uma família. Olha o que Paulo diz. Aos santos e fiéis irmãos. Agora, Paulo está dizendo que aquela igreja que está em Colossenses, que ali não é apenas um ajuntamento de pessoas. Não é apenas um grupo de pessoas com características diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, vamos dizer, de origens diferentes, que se reúnem, não, porque isso é um clube social. Mas Paulo está dizendo que ali em Colossenses tem uma família. São irmãos. Paulo nunca viu esses crentes. Paulo nunca viu aquelas pessoas. Mas ele está chamando de irmãos. Ele está dizendo, olha, vocês têm o mesmo pai. O meu pai é o pai de vocês. Nós fazemos parte da mesma família de Deus espalhada na terra.
Irmãos, esse é um termo que Paulo gosta muito de usar. Por mais de 60 vezes, você vai ver Paulo usando a expressão em suas cartas, irmãos. Porque Paulo tem essa percepção que cada crente, cada membro da igreja local, quando você nasceu de novo pelo Espírito Santo, quando a sua vida foi transformada, quando a sua vida foi mudada, quando a natureza de Deus entrou na sua vida, você foi colocado na família de Deus e agora você é parte dessa família. E nós precisamos crescer nessa família. Nós precisamos valorizar esta família. Nós precisamos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades dentro da família de Deus. A igreja, irmãos, é uma família. Nós precisamos zelar. Nós precisamos cuidar da unidade, cuidar um do outro, se preocupar um pelo outro, zelar pelos vínculos espirituais. Porque Satanás, ele quer fazer tudo para destruir a família de Deus. E como que ele destrói a família de Deus? É quando ele vem e ele lança discórdias. É quando ele lança divisões. É quando ele gera amarguras no coração, espíritos de ciúmes. É o que Paulo diz à igreja de Gálatas. Vocês estão se devorando uns aos outros, mordendo uns aos outros. Gálatas 5:15, Paulo fala disso. Então Paulo está dizendo aqui que uma das verdades fundamentais da igreja é que a igreja, ela é uma família. E que nós precisamos amar essa família, valorizar essa família, se preocupar com esta família, porque é a família de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que elas dizem assim, olha, eu vou na igreja, mas eu não tenho comunhão na igreja, ninguém se interessa por mim. Eu entro na igreja, às vezes ninguém me cumprimenta, eu não tenho relacionamento na igreja, parece que as pessoas lá não se interessam por mim. Mas sabe por que às vezes não acontece isso? Às vezes você chega depois que o culto começou. E às vezes você sai antes que o culto termine. Como que nós vamos criar relacionamento? Se nós temos pressa para ir embora. Se você não tem prazer em cumprimentar o seu irmão. Se você não tem prazer em abraçar o seu irmão. Se você não tem prazer em estar junto com ele, em conviver com ele, em andar com ele. Porque, irmãos, às vezes esse é só o tempo que nós temos. Às vezes você fica a semana inteira. E às vezes nós separamos esse tempo aí de 1h30, 2 horas para estar na casa de Deus. E quando termina o culto nós já estamos preocupados, desesperados, querendo ir embora. Você já imaginou? Alguém chega na sua casa, uma pessoa que você tem tanto apreço, que você gosta muito, e aquela pessoa chega ali, não cumprimenta você, não fala com você. Depois de 5 minutos já quer ir embora, o que você vai pensar? Não gostou. Não gostou da casa. Tem alguma coisa errada. Mas nós precisamos compreender isso. Claro que alguns às vezes têm uma razão porque sai mais cedo, ou então porque chega mais tarde. Mas o nosso foco, irmãos, é cuidar dos nossos relacionamentos familiares e espirituais. Aqui está a família de Deus, aqui está a casa de Deus, aqui está o povo de Deus. Então Paulo está dizendo, estabelecendo essa verdade, que o chamado do cristão é para ser santo, que a caminhada do cristão é caracterizado por fidelidade, e que o cristão agora está inserido em uma família, porque ele chama de irmãos. A quarta verdade que Paulo estabelece nesse texto é a posição do cristão. Veja o que ele diz. Aos santos fiéis irmãos em Cristo. Essa é a minha e a sua posição. A posição do cristão está nessa frase de Paulo. Em Cristo.
que é mais uma das frases favoritas do apóstolo ao longo das suas cartas. Por diversas vezes você vai ouvir Paulo dizendo e usando essa expressão. Esses irmãos aqui, eles estão fisicamente em Colossos, mas espiritualmente, de um ponto de vista espiritual, eles estão em Cristo. É interessante, porque, irmãos, na palavra de Deus, tudo tem um propósito. Nada é por acaso, até uma vírgula tem um propósito. Paulo poderia muito bem dizer aos irmãos de Colossos que estão em Cristo. Mas eu acho interessante que ele diz aos irmãos que estão em Cristo, em Colossos. Então, aqueles irmãos que habitam naquela cidade, primeiro Paulo está dizendo que a posição deles não é uma posição terrena, não é uma posição terrestre, não é uma posição humana, mas é uma posição espiritual. Eles estão em uma dimensão espiritual, em uma dimensão diferente. Eles estão em Cristo Jesus. Eles têm um endereço, eles têm sonhos, eles têm problemas, eles têm aflições, eles têm perseguições, sofrem perigos, eles passam por diversas dificuldades, mas diz a palavra que a posição deles é em Cristo Jesus. Esta é a minha e a sua posição essa noite. Sabe, por isso que o diabo ele tenta destruir você, ele tenta arruinar com a sua vida, ele tenta acabar com a sua vida, mas ele não acaba porque você está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca, o diabo não tem poder, o diabo não tem jurisdição, não tem autoridade sobre a sua vida, porque você está escondido em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a melhor e a mais importante posição que alguém pode ter. Você está em Cristo Jesus. Você está presente, você está junto do Senhor, você está com o Senhor. E você vai ver que diversas vezes, por diversas vezes, na palavra de Deus, você vai ver Paulo dizendo que existem inúmeros privilégios para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você vê Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. É lá que você está. A Bíblia diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você está em Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos adotados como filhos em Cristo. Que você recebeu o penhor do Espírito em Cristo. Que você habita nele. Que você está nele. Então essa é a nossa posição como cristão. Você está nessa terra, mas a sua posição é nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, quais são as verdades? O chamado do cristão para ser santo, uma caminhada caracterizada pela fidelidade, inserido em uma família, uma posição que é estar em Cristo. Mas aí talvez você pense, se eu estou em Cristo, se eu estou no céu, se a minha vida está escondida com Cristo, e aqui a terra? Será que Paulo falou alguma coisa daqui? É interessante que Paulo diz assim, aos santos fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então nós vemos aqui o quê? A missão desses cristãos. Eles têm uma missão. Eles fazem parte de um reino celestial. Eles têm uma posição celestial. Eles estão em Cristo, mas também estão dentro de um contexto terreno. Eles tinham uma missão aqui na terra. Eles precisavam viver o propósito de Deus. Viver o que Deus havia estabelecido para a vida deles. Viver o querer de Deus para eles. É isso que acontece conosco. Você está em Cristo, mas o Senhor te deixou aqui
Porque Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Enquanto você estiver suspirando, enquanto você estiver com vida, é porque o propósito de Deus ainda prevalece, é porque você ainda é útil para Ele. No dia que o propósito dele findar, pode ter certeza que Ele vai chamar você para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você está aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para viver o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus, para viver o querer de Deus. Você está aqui para ser bênção na igreja, bênção na sua casa, bênção na sua família, bênção no seu trabalho, com os seus amigos, com os seus colegas, aonde quer que você possa ir. Você está aqui para isso. A igreja estava em Colossos para ser bênção naquela cidade, para manifestar a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Então nós estamos aqui para isso. Existe uma missão que está sobre a sua vida. E a pergunta é: você está vivendo a missão de Deus? Você está fazendo o propósito de Deus? Você está cumprindo o propósito de Deus? Então estes são os fundamentos que Paulo, ele estabelece, que Paulo, ele está dizendo para essa igreja, para esses irmãos que estão ali em Colossos. Ele está dizendo: olha, vocês têm um chamado, o chamado é para a santidade. A caminhada de vocês deve ser caracterizada pela fidelidade. Vocês estão em uma família, vocês têm uma posição que é em Cristo, e vocês têm uma missão na cidade de Colossos, porque aí que vocês estão. Se você está aqui, se você está sentado aí essa noite, é porque o Senhor tem um propósito com você aqui. Deixa Ele fazer, deixa Ele cumprir o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se em pé nessa hora. Eu quero orar com você diante dessa reflexão essa noite, para que o Espírito Santo ele possa aplicar essa verdade de Deus ao seu coração, para que nós possamos viver à luz dessas verdades, que nós possamos caminhar por essas verdades, que durante essa semana você tenha consciência disso. Eu fui chamado para uma vida de santidade. A minha caminhada vai ser marcada pela fidelidade. Eu vou ser movido por um coração fiel. Eu vou ter esse entendimento que eu faço parte de uma família, a família de Deus aqui na terra. E que a minha posição é a mais honrosa, é a mais importante de todas. Eu estou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Mas eu estou aqui nessa terra, porque Deus quer usar a minha vida ainda. Deus quer usar a sua vida. E quando você chegar lá na presença dEle, que Ele possa dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é as palavras que nós almejamos, que nós desejamos ouvir. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua casa, por esse tempo tão precioso na tua presença, diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra, por essa breve reflexão que nós recebemos da tua parte essa noite. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo cada um que está aqui, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, para que eles possam entender o teu propósito e viver o teu propósito. Eu te dou graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Daqui a pouquinho nós encerramos. Nós temos alguns avisos. Quarta-feira nós temos um culto abençoado. Venha participar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Vai ser uma noite abençoada. Quinta-feira, preste atenção aí. Quinta-feira, às 15 horas, às 15 horas, nós estaremos iniciando aqui na igreja a tarde da bênção. Então, você que deseja participar, você que quer, venha
participar. Venha estar presente todas as quintas, às 15 horas, tempo de louvor, uma ministração, uma reflexão na palavra. Você vai poder fazer sua campanha, sua corrente de oração. Nós vamos estar orando por você para que o Senhor venha abençoar a sua vida. Então venha participar. Próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, próximo domingo que vem é Santa Ceia, um tempo de comunhão, de renovação. E lembrando que você que deseja ser membro da igreja, está vindo, está congregando, e você sabe que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, tem testificado na sua vida que aqui é a sua casa, aqui é a sua família, você nos procure para nós estarmos recebendo você domingo que vem na Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lembrando também que esta semana é semana de oração. Então, todos os dias, até sexta, às 19 horas, nós temos, às 19 horas, todos os dias temos tempo de oração, para você orar, buscar a presença de Deus, estar diante do Senhor. No final do culto também, não esqueça, como domingo é Santa Ceia, é o dia de você também trazer, nós fazemos aquela arrecadação de alimentos. Irmãos, tem uma demanda muito grande de pessoas que necessitam, de pessoas que precisam. Então você vai estar, o irmão Luiz, coloca esse pé, irmão Luiz aí. Irmão Luiz, ele é o responsável por essa área. No final do culto, você vai estar ali na porta. Quando você sair, você vai pegar um papelzinho ali para você comprar o que você pegar, seja um arroz, ou o que Deus colocar no seu coração. Se você pegou, eu peguei só uma lata de óleo, quero comprar mais 2 pacotes de arroz, o que Deus colocar no seu coração. Então pegue, faça isso. Você vai estar abençoando famílias que precisam. Quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído, que têm sido bênção, que têm abençoado famílias. Que o Senhor possa prosperar sua vida cada dia de uma maneira toda especial. Então não esqueça de fazer isso, em nome de Jesus. Dia 15 nós temos o imersão, então venha participar, vai ser 6 horas de adoração, de ministração, vai ser um tempo impactante para a sua vida. Dia 15 de abril. Dia 23 e 24 de abril nós temos o congresso Vinho Novo. Nós teremos aí a presença do pastor Joel Perrot, lá do Paraná, um homem de Deus, vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida. Então venha participar, convide outras pessoas para estarem presentes em nome de Jesus. Sábado também tem culto das mulheres. Vai ser lá na casa da irmã Maria Marta. Cadê a irmã Maria Marta? Está lá atrás, ó. Vai ser na casa dela. Você que quer um culto na sua casa, procura as mulheres aí, ó, eu quero um culto lá na minha casa. As mulheres vão lá abençoar a sua casa, vai ser um tempo abençoador para a sua vida. Então, mulher, participe, se envolva, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos estar orando pelos aniversariantes do mês de março. Nós vamos orar, nós vamos convidar a estar vindo aqui à frente. A Maria Vitória veio, não veio? Então, ó, eu vou chamando o nome e vem. Se está aqui, você corre aqui para frente. Maria Vitória, o Ricardo, Rafael Gomes, a Diene, Paula, Amanda, Marcos Paulo, Clemilson, que é o Fábio, Joel Pisato, Leandro, Tatiane, Celina, Núbia, Geniele, Moisés também, Moisés, né? Cadê o Moisés? A Maria, a Miriam também, a Miriam,